O extraordinário de Deus em Provérbios. Este vídeo está sendo gravado para o dia 24 de janeiro. Você que está assistindo esse vídeo, que está sendo postado no dia 23, a partir das 18 horas ou no dia 24, saiba que nós estamos nesse mês de janeiro gravando esta série de provérbios com o tema O Extraordinário de Deus em Provérbios, porque foi essa direção que o Espírito Santo nos deu nesse princípio de ano. Muitas pessoas terminaram dezembro pensando nas suas frustrações, nas suas decepções. Talvez você esteja pensando, é mais um ano que se inicia e nada muda na minha vida. Mas Deus quer que exista mudança na sua vida. Ele quer que os filhos dele experimentem mudança. Mas muitas vezes nós, como filhos dele, não fazemos o que nós precisamos fazer. Então o convite para esse mês de janeiro é que você reflita em cada capítulo de Provérbios e colha as lições que cada capítulo de Provérbios revela e aplique, coloque em prática. Você colocando em prática aquilo que o texto da palavra revela, você terá resultados extraordinários e terá um novo ano repleto de bênçãos e de vitórias. As vitórias vêm no momento em que você lê e aplica na sua vida. Então vamos ver aqui o que Provérbios 24 tem para nos revelar para alcançarmos o extraordinário de Deus. Eu estou usando aqui a Bíblia NVT, que é a nova versão transformadora. Essa versão é uma versão da Bíblia mais atual e moderna que facilita o entendimento daquilo que estamos lendo. Essa foi a direção que o Espírito Santo nos deu nesse princípio de ano, de lermos essa Bíblia na nova versão transformadora. Se você está acostumado a ler a Almeida Corrigida e Fiel, vai perceber que o texto é mais atual. Então, vamos à leitura e ao conhecimento das revelações de Deus para alcançarmos o extraordinário dele para a nossa vida. Versículo 1. Não tenha inveja dos maus, nem deseje a companhia deles. Versículo 2. Pois tramam violência no coração e suas palavras sempre causam problemas. Muitas vezes o cristão sente inveja daquele que faz as coisas erradas e prospera. A Bíblia conta para nós no Salmo 73 que Asaf, que era um músico levita, que era responsável pela adoração no templo na época do rei Salomão, na época do rei Davi, chegou a dizer no Salmo 73 que ele teve inveja dos maus. Ele escreve no Salmo 73 que ele ficou prestando atenção neles e viu neles arrogância, uma postura de quem é vencedor, e parece que nem o mal ataca a vida deles. Mas ele olhou e disse para Deus: eu sentia inveja deles, até o dia em que eu entrei no santuário. Então eu senti a sua presença e então eu entendi que por mais que eles prosperem nessa vida, nessa terra, de repente a riqueza passa e a vida passa e eles perdem e não carregam nada para suas sepulturas. Então ele disse, terminando o Salmo 73, então eu louvei ao Senhor pelo conhecimento do santo. Davi também escreve no Salmo 37, não tenha inveja dos ímpios que prosperam no seu caminho. Eles podem prosperar fisicamente, mas nós não somos apenas físicos, nós somos corpo, alma e espírito. Essas pessoas que são ímpias, elas estão preocupadas em demonstrar
que elas estão sempre bem. Elas muitas vezes erguem o seu peito e falam com arrogância, mas você não sabe o que se passa na casa dessa pessoa. Muitas dessas pessoas bebem durante a noite, ficam sobrecarregadas de dores, mas elas fazem questão de revelar e aparentar que estão bem. São pessoas que convidam pessoas para suas festas, para os seus banquetes, para converter as pessoas para o caminho do mal. São pessoas que praticam o mal. Não tenha inveja dos maus, nem deseje a companhia deles, pois tramam a violência no coração. E suas palavras sempre causam problemas. Outro dia vi um homem muito rico dizendo: eu não caso. Ao invés disso, eu pago festas e festas, e eu posso ficar com várias e várias mulheres. E eu pago essas festas e encho de bebidas e de banquete para captar mais e mais mulheres para o meu prazer. E ele estava falando literalmente isso, que ele faz eventos com o propósito de conseguir vantagens, favores nessa perspectiva de fornicação, adultério, promiscuidade, prostituição. Um outro disse: eu faço vários almoços e eventos para convidar pessoas para corromper o Estado. Nós fazemos construções, criamos vários projetos, fazemos um superfaturamento, apresentamos para o funcionário certo do governo para conseguir benefícios. Então, nós vemos que essas pessoas que praticam o mal, elas certamente não têm relacionamento e união com Deus. E para onde irá a alma deles quando eles se forem dessa vida? A boa notícia é a de que você pode prosperar andando com Deus. Abraão foi próspero e era amigo de Deus. Isaac também foi próspero. Jacó lutou durante vários anos, trabalhando com dedicação e se tornou um homem rico também. Então, não há por que ter inveja dos maus, quando o nosso Deus é aquele que pode nos abençoar e pode conceder as bênçãos de prosperidade, multiplicação, com honestidade, fidelidade, casamento abençoado e com a garantia da salvação. Não viva com inveja dos maus. Até porque se você estiver com inveja dos maus, isso indica que está havendo alguma falha, algum erro no seu coração. Você está prestando atenção nas riquezas, está prestando atenção naquilo que eles estão desfrutando e que você pensa que é alguma coisa. Porque que se você estiver com seu coração na direção correta, você não vai sentir inveja, você vai olhar e vai sentir, na verdade, piedade. Vai dizer: coitados, porque acham que tem alguma coisa, mas na verdade tem apenas uma ilusão. Versículo 3: com sabedoria se constrói a casa, e com entendimento ela se fortalece. Todo o texto de Provérbios, todo o capítulo fala, algum texto sobre algum versículo fala que você precisa ter sabedoria. Porque a sabedoria faz com que você saiba o que precisa ser feito para alcançar o resultado esperado. Sem a sabedoria, você não constrói uma casa. Sem sabedoria, você não administra bem o seu tempo. Sem sabedoria, você não sabe como organizar uma casa. Tudo na vida depende de sabedoria.
é pela sabedoria que o Senhor criou os céus e a terra. Provérbios 8 fala isso, que foi com a sabedoria que o Senhor criou os céus e formou a terra. Com a sabedoria se constrói a casa e com entendimento ela se fortalece. O entendimento faz que as decisões tomadas no dia a dia façam com que a casa, a família, seja fortalecida. Busque sabedoria para tudo. Se você é solteiro, está procurando um casamento, existem várias igrejas que fazem cursos para formação de famílias. Existem cursos no mundo secular que ensinam a psicologia masculina, psicologia feminina, mas prefira aprender isso em uma igreja para que você colha princípios cristãos. Mas esses treinamentos para matrimônio que são oferecidos por psicólogos também são muito bons, ensinam muitas coisas que trazem instrução para o seu casamento. A pessoa pode pensar assim: não tem nenhum segredo, é só casar, entrar na casa e o marido fazer a sua parte e a esposa fazer a sua. Mas você sabe qual é a sua parte? Você entende de pessoas? Todo conhecimento traz iluminação para a boa tomada de decisões. Por exemplo, um aspecto prático aqui. Tem um livro chamado As 5 Linguagens do Amor, que foi escrito por um psicólogo chamado Gary Chapman, que é evangélico. E ele explica nesse livro que as pessoas amam de acordo com o que elas aprenderam na sua casa e na sua família. E existem 5 linguagens do amor. Existem palavras de afirmação, pessoas que foram educadas a ouvir um elogio do pai ou da mãe. Que bom que você fez o seu dever de casa, que bom que você fez as suas coisas. Existem pessoas que amam pela qualidade do tempo. Então são aquelas pessoas que querem que você esteja com elas, nem que seja por 10 minutos, mas com atenção plena nelas. Existem pessoas que amam dando presentes e existem pessoas que sentem que são amadas quando recebem presentes. Presentes diários, presentes constantes. Existem pessoas que amam pelo toque físico e que sentem que são amadas quando recebem um abraço, quando recebem um aperto de mão. E existem pessoas que se sentem amadas pelo serviço. Elas sentem que elas demonstram amor prestando serviço. Lavando a louça para a esposa, fazendo a construção de uma parte da casa, arrumando o jardim. Então, se o marido, no livro, ele dá um exemplo de um casal. O marido tinha crescido aprendendo a amar, recebendo palavras de afirmação, e a esposa tinha crescido recebendo serviços dos seus pais. Os pais dela sempre faziam alguma coisa para ela. Então, quando esse marido fazia as coisas para sua esposa, ela ficava feliz, mas ela não dizia uma palavra para ele, como por exemplo: que bom que você fez isso por mim. Então esse marido não se sentia amado pela esposa, porque ela dava um abraço nele para agradecer, ela dizia: o que eu posso fazer depois por você, porque ela tinha aprendido a linguagem do amor de serviço. Então, prestando um serviço para o marido, fazendo alguma coisa por ele, ela estaria retribuindo o amor por ele. Mas ele sentia falta de que ela dissesse com a boca: que bom que você fez isso para mim, porque ele tinha crescido com palavras de afirmação. Então é um livro simples que fala sobre as 5 linguagens do amor, que os cursos de aconselhamento matrimonial apresentam e que facilitam o entendimento com a pessoa com quem você vai se casar.
Isso é apenas um exemplo de como, com sabedoria, se constrói a casa e com entendimento ela se fortalece. Aquele casal, de acordo com o livro, passou alguns anos de lutas porque o marido sentia que não estava sendo amado, porque a esposa prestava um serviço para ele para retribuí-lo, mas ele não ouvia as frases. Que bom que você fez isso para mim, que era a linguagem de amor dele. Versículo 4. Pelo conhecimento, seus cômodos se enchem de toda espécie de bens preciosos e desejáveis. Veja que o versículo 4 fala que é pelo conhecimento que a casa fica cheia de bens preciosos. É pelo conhecimento que você consegue entender sobre empresarização. Como abrir uma empresa, como administrar o tempo, como contratar funcionários, como escolher um ramo de negócio certo para que você estude, treine e conheça bem esse ramo para que você leve esse negócio avante. Tudo isso depende de conhecimento. Tem muitas pessoas que ficam uma vida inteira trabalhando registrados na CLT e não tem problema nenhum nisso. Mas muitas dessas pessoas vivem com inveja, reclamando daqueles que prosperam, enriquecem, compram carros novos e têm famílias mais abastadas. Isso também é possível para você. Deus não nega, não recusa que você seja um dono do seu próprio negócio. Mas para que você possa receber essa bênção de ser o dono do seu negócio, você terá que se aplicar em estudar, aprender a respeito de algum produto ou serviço e todos os anos e todos os dias e todos os meses crescer aos poucos até ter domínio e conhecimento a respeito desse negócio. Comece pequeno. Comece aplicando uma parte do seu tempo todos os dias para aprender sobre um negócio que você possa ser o dono dele. Porque pelo conhecimento seus cômodos se enchem de toda espécie de bens preciosos. Aquilo que você não tem é aquilo que você ainda não sabe fazer. Mas se você se aplicar e aprender, você poderá também fazer e com a bênção do Senhor. Não há necessidade de se invejar aqueles que fazem as coisas erradas. E se você parar para pensar, até quem faz as coisas erradas, usando empresas e todas essas coisas que trazem riqueza, tiveram que estudar bastante para saber como fazer a administração, a gestão, escolher um produto, escolher um serviço para explorar. Mas eles usam as riquezas que eles ganham para fazerem também coisas erradas e que se desviam para a destruição da alma. Versículo 5. O sábio é mais poderoso que o forte. Quem tem conhecimento se fortalece sempre mais. Veja, quem tem conhecimento sabe que só pode vencer e só pode alcançar novos resultados na medida em que todos os dias se fortalece no conhecimento. Então aqui está uma recomendação, uma orientação. Sempre busque conhecimento. Portanto, versículo 6, não saia para guerrear sem boa orientação. Com muitos conselheiros se obtém a vitória. A vida é uma guerra. Todos os dias existem batalhas para serem vencidas. Não saia para guerrear sem boa orientação. Muitas pessoas saem para seguir essa vida sem orientação. E muitos, por exemplo, estão caindo em relacionamentos que terminam em separação e divórcio. Estou falando bastante dessa área de relacionamentos porque é alguma coisa que tem se multiplicado nos últimos anos. Muitas pessoas destruídas emocionalmente, sentimentalmente, porque se envolveram com uma pessoa errada. Não souberam lidar com
as guerras, as batalhas, os problemas dos relacionamentos e acabam feridos e estão gerando muitos filhos de pais separados. Quando você conversa hoje com pessoas que têm de 17 a 23, 24 anos e pergunta: os seus pais estão casados? Grande parte, conversando com eles, dizem: ah, eu sou filho de pais separados. Eu sou filho de pais divorciados. E essa é uma realidade que tem se multiplicado. E por que isso tem acontecido? Porque as pessoas não têm boa orientação. Somente aquelas famílias em que desde a infância as pessoas têm uma fé e seguem pela palavra é que têm mantido seus casamentos. Ainda assim, dentro das próprias igrejas, já se tem visto muitas separações, muitos divórcios, muitos adultérios, e tudo isso acontece porque por falta de boa orientação. Com muitos conselheiros se obtém a vitória. Converse com muitas pessoas, tome conselhos antes de tomar decisões na sua vida. Versículo 7, a sabedoria é elevada demais para o insensato. Entre os líderes à porta da cidade, nada tem a dizer. Aquele que não tem bom senso, aquele que só faz o que deseja no coração, aquele que fala tudo o que pensa, aquele que acha que é sábio e que deve ser seguido, acaba desprezando a sabedoria. São pessoas que não querem ler, não querem aprender, só querem falar o que elas pensam e elas dizem: eu sei o que eu estou fazendo. Cuidado se você é uma pessoa que fala: eu sei o que eu estou fazendo. Seja mais prudente e comedido. Ouça pessoas que já passaram pelo caminho que você quer passar, pois elas têm a experiência de coisas que acontecem no caminho e podem revelar atalhos mais seguros, onde você poderá receber o que espera com mais segurança. 8. Quem planeja o mal se torna conhecido como criador de problemas. Não faça, não pense em praticar o mal. A sua fama será de: eis aí o criador de problemas. Isso vai afetar a sua reputação. Nós gravamos Provérbios 22, que foi postado no dia 22, e o versículo 1 do Provérbios 22 fala que a boa reputação vale mais do que ouro e prata. E nós comentamos ali que a nossa reputação é formada pelo que nós falamos, como nos vestimos, como nos comportamos, como tratamos as pessoas, quais os nossos princípios. Então, se você for conhecido como criador de problemas, naquilo que você fala, na forma como você reage, você será colocado de lado nas melhores oportunidades. A boa reputação vale mais do que ouro e prata, porque com uma boa reputação as pessoas oferecem as melhores oportunidades para você. Elas convidam você para círculos de amizades que trazem crescimento para você. Ninguém quer estar perto de pessoas que são criadoras de problema. Você também certamente não gostaria de ficar perto de pessoas que criam problemas. Então pense nisso e fuja dos problemas. Use a sabedoria, a diplomacia para resolver os problemas. 9. Os planos do insensato são pecado. O zombador é detestável para todos. O insensato é aquele que não tem juízo, não tem bom senso. Tudo que ele pensa é para o lado errado. Pecado, na palavra original, significa errar o alvo. Então, aquele que não acerta o caminho está cometendo pecado, está errando o alvo. Os planos do insensato são pecado, ele sempre erra o alvo de Deus. O zombador é detestável para todos.
Versículo 10. Se você vacilar no momento de dificuldade, sua força será pequena. Nos momentos mais difíceis, você deve aprender mais e respirar para ganhar força e não desistir, porque a dificuldade está na sua frente para que você desenvolva força. Como que nós desenvolvemos força quando estamos realizando um treinamento? Por meio da elevação das cargas. Como que um corredor ganha mais velocidade e consegue ir além? Aumentando a velocidade e o esforço físico durante a corrida. Então, a dificuldade, ela vem para que você ganhe força. Por isso que o versículo 10 diz: se você vacilar no momento de dificuldade, se a dificuldade aparecer na sua frente e você disser, não consigo, não vou mais, então a tua força será pequena, você não avançará, você não prosperará, você não se fortalecerá. Então, está passando uma dificuldade? Estamos no começo do ano. Talvez você esteja com muitas contas para pagar, talvez você esteja com dificuldades para emagrecer, talvez você esteja com dificuldades para lidar com uma situação no seu casamento, ou com um filho, ou com uma filha, ou com um neto, ou com uma neta. Pense que esse desafio é um momento para você ganhar sabedoria, para conversar com pessoas que tenham conselhos, que possam ajudá-lo a saber como abordar esse assunto com a sua esposa, com seu marido, com seu filho, com seu neto, com sua neta, para dar a orientação correta. Pense que essa dificuldade nas contas é um convite de Deus, dizendo: meu filho, minha filha, é hora de você começar a estudar para mudar de carreira, para mudar de profissão, para abrir o seu negócio, para que você abra os seus olhos e a sua mente e corra atrás de uma nova oportunidade. Talvez você esteja sem saber para onde ir. Faça uma oração e peça a Deus que ilumine a sua mente. Procure pessoas que façam o que você gostaria de fazer. Desenvolva novas habilidades para que você aumente as suas oportunidades. Isso naturalmente vai trazer novas rendas para você e você vai vencer esse desafio. Estamos no princípio do ano. Você pode começar a ver quais os cursos, os treinamentos que estão sendo dados. Comece treinando a sua vida espiritual, lendo a palavra e orando, falando com Deus. Só de você orar e dizer: Deus, me ajuda, Deus, ilumina minha mente, Deus, ilumina os meus pensamentos, Deus, me traz novas ideias, Deus, me traz pessoas que possam ficar perto de mim e com quem eu possa aprender. Deus, afasta dos meus caminhos os falsos amigos, afasta dos meus caminhos as pessoas que só fofocam, que gastam o tempo reclamando, que vivem falando mal a respeito dos que prosperam, porque essas pessoas estão carregadas de inveja e não vão fazer nada e vão ficar a vida inteira reclamando sem mudarem de vida. Peça a Deus que cerque você de novos ambientes, com novas pessoas. Saia de perto das pessoas que só murmuram, reclamam e que não falam de ideias. E mais uma coisa, nunca diga: eu não posso, eu não consigo, eu não tenho como fazer. Você sabe, você pode e você consegue. Diga: eu posso todas as coisas porque eu estou em Deus e é Deus que me fortalece. E você receberá força para vencer essas situações. Paulo escreveu em Romanos, no capítulo 5. Depois você pode ler. Romanos, capítulo 5,
versículos 3, 4 e 5 o seguinte: nós ficamos felizes, não só nos momentos bons, mas também no meio das dificuldades e das tribulações, porque sabemos que as tribulações, as dificuldades, nos trazem paciência. E a paciência, para cruzar o tempo de dificuldade, nos ensina e nos traz experiência. E as experiências nos fazem, durante o processo, ser perseverantes. E no meio da perseverança, nós ganhamos confiança, e na confiança nós recebemos esperança de que vencemos e continuaremos vencendo. Então, se você vacilar no momento da dificuldade, a sua força será pequena. Não vacile. No momento da dificuldade, aumente a força, aumente a energia, aumente a leitura, aumente o estudo, aumente a sua oração. Coloque treinamento físico. Praticar atividade física irriga o seu cérebro. Beba mais água e procure. Muitas pessoas no tempo de dificuldade ficam com insônia. A prática da atividade física, beber água e se colocar em estudos da palavra, oração, vão ajudá-lo a se acalmar e a vencer a insônia. Salmo 4 está escrito: eu deitei e logo peguei no sono. Davi escreveu o Salmo 4. Então ele fala que no meio da tribulação ele consegue dormir e descansar porque ele tem a sua confiança em Deus. Só de você se colocar em atividade física, você vai carregar o seu cérebro de dopamina, serotonina, ocitocina, que são hormônios que trazem felicidade e prazer. De você beber água e cortar o açúcar, você vai desinchar o seu corpo, e de você orar e ler a palavra, você vai ter a sua espiritualidade avançada, e essas coisas vão ajudá-lo a passar pelo momento de dificuldade e vão fazer você mais forte. Versículo 11: liberte os que foram injustamente condenados a morrer. Salve-os enquanto vão tropeçando para a morte. Versículo 12: não se desculpe dizendo: não sabia o que estava acontecendo. Lembre-se de que Deus conhece cada coração. Aquele que zela por sua vida sabe que você estava ciente, ele retribuirá a cada um conforme suas ações. Lendo os versículos 11 e 12 em conjunto, nós percebemos que Deus está dizendo: se você pode fazer alguma coisa, está num cargo, numa posição de liderança, que pode ajudar alguém que está tropeçando, que está morrendo, e você não faz nada, Deus sabe que você sabia da situação e você foi omisso, você se omitiu. E Deus tratará de trazer justiça sobre a sua cabeça, porque você podia fazer alguma coisa e não fez. Esse versículo nos ensina o seguinte: se você conhece um casal de amigos que está passando por crise no casamento e você pode falar alguma coisa que ajude esse casal e você simplesmente lava as mãos e fala: eu não vou dizer nada porque não tem a ver com a minha vida, então você está sendo omisso. Por exemplo, indicar esse livro, As 5 Linguagens do Amor, para um casal que não consegue se entender é uma coisa simples. Você pode comprar esse livro, dar de presente ou nem precisa comprar. Basta apenas dizer: vocês já leram o livro As 5 Linguagens do Amor? Pode ser que vocês estejam tendo desentendimentos. Pode ser que vocês, lendo esse livro, consigam entender melhor um ao outro e resolver essa situação. Se você é o chefe de um departamento no seu local de trabalho e você sabe que alguém está sendo injustiçado por outras pessoas e você tem autoridade e poder para resolver isso, e você fala: tudo bem, porque aquele que está oprimindo esse aqui é meu amigo, então você está sendo injusto.
E você pode fazer alguma coisa e não está fazendo. Deus observa todas essas coisas. Livre aqueles que estão indo para a morte. Se você sabe que alguém está passando por dificuldade e tribulação e pode falar alguma coisa e não fala, você será responsabilizado. Uma última palavra sobre esses versículos 11 e 12 leia Ezequiel, capítulo 18. Lá está escrito sobre a nossa responsabilidade de falar a respeito de Deus. Deus disse para o profeta Ezequiel: se eu disser uma palavra para que você diga a alguém, e você não disser, e essa pessoa morrer, o sangue dessa pessoa eu cobrarei da sua cabeça, porque eu te dei a palavra e você não trouxe. Mas se você disser o que eu mandei, e a pessoa perecer, porque ela escolheu não ouvir, então o sangue dela cairá sobre a própria cabeça dela. Ela recebeu a palavra e você livrou a sua alma. Isso nos fala sobre o compromisso de anunciar o reino de Deus. Se você não tem anunciado o reino para alguém que o Espírito Santo lhe mandou anunciar, você está sendo omisso. Você precisa falar. Você está sendo omissa. Fale a respeito da palavra para as pessoas que estão morrendo e que você pode até pensar, mas é ateu. Não importa. Se Deus colocou a palavra na sua boca, fale. Você vai livrar a sua alma e a sua cabeça do julgamento do Senhor, porque o Senhor colocou na sua boca a palavra e você se omitiu. Não se omita. Versículo 13. Meu filho, coma mel, pois é bom, e o favo é doce ao paladar. 14. Da mesma forma, a sabedoria é doce para a alma. Se você a encontrar, terá um futuro brilhante e suas esperanças não serão frustradas. Veja que os versículos 13 e 14 estão falando que sabedoria é doce como o mel. Assim como o mel é bom e o favo é doce, se você encontrar a sabedoria, você experimentará o doce na sua alma, e se você encontrar a sabedoria, você terá um futuro brilhante. O seu futuro, Deus está prometendo aqui. Busque sabedoria. Aquilo que não deu certo no ano passado, nos últimos anos, pode trazer resultados novos, pode trazer um futuro de bênçãos, desde que você passe a agir em tudo com sabedoria. As suas esperanças não serão frustradas. Por quê? Porque quando você tem sabedoria, aquilo que você espera que ocorra na sua vida, você sabe como tomar as decisões certas para alcançar os resultados esperados. Versículo 15. Não seja como o perverso que fica na tocaia na frente da casa do justo, nem ataque a moradia dele. 16. Porque, ainda que o justo tropece 7 vezes, voltará a se levantar. Mas uma só calamidade é suficiente para derrubar o perverso. Então, o versículo 15 e 16 nos orienta: não fique prestando atenção na casa do justo, na casa de quem faz as coisas certas. Como os dizem, nunca queira o mal do seu próximo. Quem fica olhando a casa do vizinho, a casa do próximo, para desejar, para esperar a queda do outro, é perverso. Ainda que o justo tropece 1 ou 2 vezes, ou até 7 vezes, ele sempre será reerguido. Mas quem é perverso sofre um golpe e não se levanta mais. Salmo 20 fala isso, que uns confiam em carros e cavalos, mas nós estamos de pé porque confiamos no Senhor. O que o Salmo está dizendo? Que muitas vezes o perverso confia na sua força, mas quando ele tropeça, ele cai e não se levanta nunca mais. Mas o Salmo fala, mas nós estamos de pé. Quando o Salmo fala isso, o Salmo significa que
Ainda que nós tropecemos, nós sempre nos levantamos. Nós ainda permaneceremos de pé. Sempre nos reergueremos, porque estamos com o Senhor. Versículo 17. Não se alegre quando seu inimigo cair, não exulte quando ele tropeçar. Exultar é pular de alegria, fazer festa. Versículo 18. Pois o Senhor se desagradará disso e dele desviará sua ira. Então, não fique alegre quando o seu inimigo cair. Versículo 19. Não se perturbe por causa dos maus, não tenha inveja dos perversos. 20. Pois os maus não têm futuro, a luz dos perversos se apagará. 21. Meu filho, tema o Senhor e o Rei, e não se associe com os rebeldes. 22. Pois serão destruídos repentinamente. Quem sabe que castigo virá do Senhor e do Rei? Então, o 19 e o 20 reforçam. Não se perturbe e não tenha inveja com os maus, eles não têm futuro. Eles não têm salvação. Para onde a alma deles irá depois da morte? A luz dos perversos se apagará, ou seja, todo o brilho que eles carregam nessa terra se apagará com a morte. 21 e 22 fala para reverenciar a Deus, tema ao Senhor e ao Rei, ou seja, respeite as leis. Não se junte com os rebeldes. Rebeldes são os que se voltam contra o Senhor e são aqueles que não observam as leis. Pessoas que não honram a Deus e não obedecem às leis serão destruídos repentinamente. E quem sabe qual será o castigo que virá do Senhor e do Rei? Aqui na versão da NVT, essa versão da NVT coloca alguns títulos. Então eles colocaram aqui um título aqui, Mais Ditados dos Sábios, do versículo 23 adiante. Versículo 23. Estes são mais alguns ditados dos sábios. É errado tomar partido quando se julga um caso. 24. O juiz que diz ao perverso, você é inocente, será amaldiçoado pelo povo e odiado pelas nações. 25. Mas as coisas irão bem para os que condenam o culpado, eles receberão grandes bênçãos. Então os versículos 23, 24 e 25 nos ensinam a sermos justos. Aquele que é inocente deve ser tratado como inocente. Se alguém vem até você e fala mal a respeito de alguém, nunca acredite nessa pessoa. Você não sabe se o que a pessoa está falando para você realmente é verdade. Sempre dê o benefício da dúvida para ouvir a versão do outro lado. Se você não sabe realmente dos fatos, não fique do lado de quem veio trazer uma notícia, uma fofoca para você. Você pode ser influenciado e prejudicar alguém que é inocente. Sempre avalie. Não seja uma pessoa que segue pelas palavras dos outros. Avalie você, se realmente é verdade. Se você não tem como saber se é verdade, não tenha opinião a respeito desse assunto, porque você, qualquer opinião que vier a ter, estará baseado sem fatos, sem o que realmente permitirá que você julgue de maneira correta. Versículo 26. Uma resposta honesta é como um beijo de amizade. Ou seja, se você é amigo de alguém, fale a verdade, seja honesto. Ainda que a palavra seja dura, é melhor que você seja honesto e ajude a pessoa do que você dizer uma mentira. Se a palavra que você tem a dizer é muito pesada, não diga nada, mas peça a Deus um direcionamento. Converse com alguém que tem essa habilidade de falar a respeito de coisas difíceis antes de você falar com aquela pessoa, mas nunca fuja da honestidade e da verdade. A honestidade e a verdade, ainda que você fale de uma maneira ríspida, pode ferir na hora, mas depois a pessoa te agradecerá. Ela dirá: você tinha razão. Versículo 27.
Antes de construir sua casa, planeje-se e prepare os campos. Versículo 27 está ensinando: antes de você se casar, antes de você abrir um negócio, antes de você começar uma faculdade, tomar a decisão se deve ou não cursar essa faculdade, antes de você criar um plano para fazer uma viagem, para estudar em outra cidade, para estudar em outro país, antes de você fazer qualquer coisa, planeje-se e prepare os campos. Sem planejamento, você é derrotado, você é fracassado. E tem muitas pessoas que estão errando e fracassando e depois dizem: nada dá certo na minha vida. Tem pessoas que já passaram por 3 ou 4 casamentos, sempre escolhem mal e elas dizem: casamento não é para mim. Não é que o casamento não é para você. É que você não estudou, não planejou, não se preparou, não fez uma autoavaliação sobre a sua personalidade, quem você é, não avalia direito a pessoa com quem está se relacionando, toma decisões apenas por emoções que são passageiras, e é isso que leva à derrota. Tem pessoas que já abriram vários negócios e faliram várias vezes e dizem: ser empresário não é para mim. Não é que não é para você. É que você não estudou o suficiente, não se preparou o suficiente e você deve continuar se qualificando e se preparando para isso. Versículo 28. Tem pessoas que dizem: o ministério não é para mim. Você tem orado, você tem jejuado, você tem estudado a palavra para poder avançar no ministério? Então, não reclame quando o pastor nomeou outra pessoa para o exercício daquela função. Ele está sendo guiado pelo Espírito Santo. Nem sempre os pastores são guiados pelo Espírito Santo. Às vezes eles colocam alguém por amizade, por políticas. Isso acontece nas igrejas também. Mas, se a pessoa estiver sendo direcionada pelo Espírito Santo, você vai receber o lugar que você espera para fazer a vontade de Deus quando você estiver pronto, quando você estiver pronta, quando Deus vir que você realmente se capacitou e se preparou. Versículo 28. Não testemunhe contra o próximo sem motivo, não minta a respeito dele. 29. E não diga: agora vou me vingar do que ele me fez. Vou acertar as contas com ele. Versículo 28 e 29 nos falam: não pense em fazer o mal contra o próximo. O tempo que você está pensando em fazer o mal para o próximo é o tempo que você poderia estar estudando para prosperar. O tempo que você está pensando em se vingar do outro, carregando o seu coração de coisas ruins, ódio, maldade, é o tempo em que você poderia estar na construção da sua vida para melhor, para avançar. Pessoas que não perdoam e que ficam com vingança, perdem muitos anos da sua vida, carregados com problemas de saúde. Faz mal para você mesmo não perdoar e carregar sentimento de vingança. Pense em você mesmo. Tenha amor próprio. A sua vida vale mais do que a vida de quem fez mal para você. Quem fez mal para você, corte da sua vida, siga o seu caminho, perdoe. Diga: está perdoado. Existe uma diferença entre perdão e confiança. A pessoa que fez algo errado contra você merece o seu perdão, mas ela não merece mais a sua confiança para que você continue andando com ela. Não é que você não anda mais com ela, mas é que depois que ela fez algo errado com você, você já precisa ter 2 pés atrás antes de confiar novamente nessa pessoa. Muitas pessoas dizem: ah, você perdoou, mas fala que não vai mais andar com aquela pessoa, então você não perdoou na verdade. Porque são aqueles pregadores que falam: você só perdoa de verdade se você abraçar a pessoa. Nada disso. Isso, abraçar a pessoa, trazer a pessoa para a nossa casa,
nós trazemos as pessoas com quem nós temos confiança. A pessoa verdadeiramente merece a nossa confiança. Se alguém tinha a nossa confiança, mas fez alguma coisa ruim para nós, ela merece o perdão. Mas a confiança terá de ser reconquistada. E só vai voltar a estar na minha casa, na sua casa, quando mostrar que realmente foi transformada pelo mover do Espírito Santo e que realmente mudou os seus pensamentos e as suas atitudes. Até que eu tenha certeza, até que você tenha certeza que realmente essa mudança aconteceu, há necessidade de se manter distância. Versículo 30. Passei pelo campo do preguiçoso, pelo vinhedo daquele que não tem juízo. 31. Tudo estava cheio de espinhos e coberto de ervas daninhas, e seu muro de pedras em ruínas. 32. Então, enquanto observava e pensava no que via, aprendi esta lição. 33. Um pouco mais de sono, mais um cochilo, mais um descanso com os braços cruzados. 34. E a pobreza o assaltará como um bandido. A escassez o atacará como um ladrão armado. Então, a última recomendação de Provérbios 24. Você quer o extraordinário de Deus? Não seja preguiçoso. O preguiçoso deixa as suas coisas por fazer. Veja que o rei Salomão, que escreveu o livro de Provérbios, disse que enquanto ele passava na rua, ele viu uma casa, ele viu um terreno, e ele viu que o muro estava completamente arruinado e o campo estava tudo por fazer. Ele olhou o vinhedo e não tinha nada, só tinha espinhos e ervas daninhas. Então ele olhou e pensou: esse sujeito fica dormindo, cochilando, não cuidando do seu próprio negócio, da sua vida, então tudo está assim, arruinado. Se você está no início desse ano, numa situação de falência, numa situação difícil, numa situação no casamento, no seu relacionamento com problemas, não seja preguiçoso. Tudo na vida exige esforço, dedicação, trabalho. É trabalho para manter um casamento abençoado e feliz. É trabalho corrigir os filhos todos os dias e mantê-los na presença do Senhor. É trabalho você se preocupar e perguntar para os seus filhos: com quem vocês estão andando? Prestar atenção quem são os amigos deles, para que você possa dar conselhos para que eles se afastem das más companhias. Dá trabalho você gerenciar o tempo, gerenciar a casa, gerenciar os estudos, gerenciar o tempo de oração, o tempo de leitura bíblica, gerenciar tantos compromissos, mas é a sua ação e a sua busca por sabedoria, por excelência e por sempre estar em ação, fazendo e executando, que vai garantir o extraordinário de Deus para a sua vida. Essa é a meditação de Provérbios 24. Deus abençoe a sua vida. Amém.